35 minutos para a apresentação, incluindo os 10 minutos para as questões. Irei pedir que faça a sua apresentação em 35 minutos. Eu vou para a plateia, já volto. Obrigada. Bem, muito boa tarde a todos e a todas. Eu não vou tirar o casaco porque estou com um bocadinho de frio aqui no vosso anfiteatro. Não é muito simpático, mas peço desculpa, mas para não ficar com frio, senão depois também não é muito simpático. E portanto eu queria em primeiro lugar agradecer à professora Susana e ao professor Pedro Sequeira que me convidaram para estar aqui e para participar neste encontro, que me pareceu muito interessante por ser diversificado e por recolher aqui pessoas de diferentes áreas, provavelmente todas preocupadas com algo que nos preocupa a todos, que é a qualidade de vida, não é? E portanto eu acho que para debater um assunto tão importante para todas as pessoas. Eu venho falar sobre stress e sobre bem-estar em contexto de trabalho, que como a professora Susana simpaticamente referiu, é uma das áreas de estudo onde tenho feito algum trabalho. E portanto vou passar para ali. Peço desculpa. Só por causa do streaming. Claro. Este está, não é? Toda a gente ouve bem? Sim? Sem problema? Então, aqui, ainda há bocado estava a dar, não é? Agora, isto talvez seja aquele truque, liga e desliga, digo eu, não? Ainda há bocado experimentámos e deu. Já está, não está? Está quase. Propósito, dá-lhe só a tónica positiva, porque ser um congresso de qualidade de vida, importa aqui sublinhar mais o aspecto positivo, embora evidentemente quando nós pensamos em trabalho, muitas vezes pensamos também no lado negativo, não é? Nos aspectos mais negativos têm sido aliás mais estudados. Portanto, na verdade, eu vou falar sobre stress e bem-estar e depois vou-vos apresentar análise simultânea de stress e de bem-estar, se isto se pode fazer, se não pode, enfim, resultados de uma investigação que eu acho que é bastante interessante, de dados que reuni de várias profissões consideradas estressantes e que a mim pessoalmente me fizeram refletir sobre esta questão das profissões estressantes e o stress e o bem-estar, como é que estas duas coisas sobrevivem, provavelmente algumas delas para as pessoas aqui presentes, sentimos no nosso dia-a-dia, não é? Que há coisas que nos provocam stress, há aspectos do nosso trabalho que nos provocam stress, mas também nos provocam bem-estar e, portanto, era um bocadinho este aspecto que eu gostava de refletir. E da psicologia do trabalho e das organizações que se dedica ao estudo da saúde em contexto de trabalho e que, portanto, realmente no início do século, por uma preocupação de facto com as doenças, o trabalho mata, não é? Basicamente é esta a ideia que está subjacente, que realmente houve muita investigação e muito subsídio, muito apoio financeiro para se perceber melhor porque é que as pessoas adoecem no trabalho, porque é que há pessoas que ficam incapacitadas para trabalharem por doenças do foro psicológico ou morrem precocemente e, portanto, houve um grande investimento, primeiro nos Estados Unidos e depois em toda a investigadores no mundo inteiro para perceber melhor esta questão.
Internacional da APA, portanto, a Associação da Psicologia Americana, dedicada à área, que só foi fundada em 1996, portanto, a área da Psicologia da Saúde Ocupacional é relativamente recente, e este jornal, entre 1996 e 2005, eles foram ver em 233 artigos publicados neste jornal, apenas 14 estudavam as questões da saúde e do bem-estar. Quer dizer, todos os outros estavam preocupados com a doença, não é? Aliás, a psicologia, obviamente, não sei se há aqui muitos psicólogos ou não há nenhum psicólogo. Há algum psicólogo? Há algum psicólogo. Às vezes, certamente, quando conhecem alguém, dizem assim, olha, tem que ter cuidado, não é? Porque as pessoas associam sempre à psicologia, à doença, e que nós temos aí algum dom especial para detectarmos se alguma coisa funciona mal. Portanto, a psicologia da saúde ocupacional é exatamente a mesma coisa. Também estes autores americanos, no mesmo ano, fizeram um levantamento de toda a literatura da psicologia da saúde ocupacional, não só daquela revista, e verificaram que, sem dúvida nenhuma, dominava o estudo da doença, e nomeadamente do stress e do burnout. Portanto, um síndrome crónico, de stress crónico, acerca do qual eu vou falar bastante na minha apresentação. Portanto, isto quer dizer que há uma preocupação com os aspectos negativos que o trabalho pode provocar e, portanto, o estudo do stress e do mal-estar é algo bastante importante na psicologia da saúde ocupacional. No entanto, também, enfim, desde há alguns anos e por influência da psicologia positiva, que aqueles dois senhores que têm um nome que não se consegue dizer, pelo menos eu não consigo, portanto vocês vão me desculpar, não é? Mas está escrito. Portanto, e depois mais tarde Lutens, da psicologia organizacional positiva, vieram dizer que, bom, atenção, mas o trabalho também é algo muito importante para as pessoas, não é? E realmente a maioria das pessoas, quando se pergunta, estudos internacionais que são feitos no mundo inteiro, e quando se pergunta às pessoas, você trabalharia mesmo que não precisasse do dinheiro? Vocês acham que a maioria das pessoas diz o quê? Que sim ou que não? Que sim. A larguíssima maioria das pessoas em todos os países onde estas investigações são feitas refere que sim. Portanto, e porquê? Porque as pessoas não dizem que faziam a mesma coisa que fazem, não é? Que tinham o mesmo trabalho. Trabalhavam, tinham uma ocupação profissional. O que isto quer dizer é que o trabalho, obviamente, e por isso o desemprego, não é só pela falta de salário que o desemprego é tão nefasto para as pessoas, é de facto porque as priva de um conjunto de recursos e de aspectos que são muito importantes para o bem-estar da pessoa, porque de facto o trabalho é através da nossa atividade profissional que nós satisfazemos um conjunto de necessidades muito diferentes, como termos uma atividade estruturada, termos contacto social, prestarmos um serviço que achamos que é útil para os outros, etc. Portanto, a maioria de nós é através da atividade profissional, não quer dizer que não possamos fazer de outra maneira. Mas, exatamente, o trabalho também é algo que nós gostamos muito e onde vamos buscar aquilo que hoje se chama dignidade, quando o trabalho é digno. E, portanto, então, digamos que a ideia central que está aqui e que, para mim, pelo menos, me faz sentido é que, realmente, a mim o que me parece mais interessante é que, então, talvez fosse interessante nós percebermos nas pessoas que trabalham como é que elas sentem stress, mas também, ao mesmo tempo, como é que elas sentem bem-estar, não é? Portanto, e como é que estas duas coisas podem ser vividas em simultâneo pela mesma pessoa, se é que podem e como é que podem, e em várias profissões como é que isto acontece. Portanto, esta é a ideia central que eu trouxe para partilhar convosco e que tem bastante que ver com este modelo teórico que se chama modelo holístico de stress, onde basicamente se refere, bom, de facto,
o trabalho, as suas características podem, de facto, os mesmos aspectos têm o lado positivo e têm o lado negativo. A história tem sempre, não é? A nossa vida tem sempre estes dois lados. E realmente estas ideias começaram a fazer muito sentido. Uma altura fiz uma investigação grande com professores do ensino secundário, básico e secundário. Fizemos muitas entrevistas, eu e um grupo de investigadores, e eles diziam, quando lhes perguntávamos, então, mas no seu trabalho o que é que lhe causa mais stress? O que é mais difícil? E eles diziam-nos aspectos. E depois quando dizíamos, então, e o que é que lhe causa mais bem-estar? E o que é que para si é motivador? O que é que lhe traz satisfação? Olha, agora que diz isso é exatamente a mesma coisa, vista sob outro ponto de vista. Por exemplo, eles diziam, os alunos são um quebra-cabeças porque são desmotivados, porque se portam mal, porque são indisciplinados. Mas agora que perguntam o que é que me traz prazer nesta profissão, é o contacto com os alunos, é o desafio que eles me trazem. E, portanto, foi interessantíssimo, não é? Porque realmente, numa profissão considerada estressante, este modelo holístico começou-me a fazer muito sentido, não é? Porque as pessoas diziam, não, mas são as mesmas coisas, percebe? Depende, é a mesma coisa que sem alunos eu não podia viver, mas às vezes não os posso ver à frente. E eu penso que todos nós, na nossa vida, conseguimos pensar nisso, não é? Há coisas que nos trazem uma grande satisfação, mas também são as mesmas coisas que às vezes nos trazem muitos dissabores. Portanto, as características são as mesmas, depende de como olhamos para elas. De modo que a ideia que eu gostava de partilhar convosco foi exatamente olharmos para estes dois aspectos ao mesmo tempo, os aspectos de stress e de bem-estar e como é que eles podem ser vividos. Ora bem, então, enfim, estudar estes aspectos de stress e de bem-estar é de facto muito importante para as organizações, para as empresas, para as pessoas, porque, desde logo, a saúde e o bem-estar geral das pessoas, não só em contexto de trabalho, é altamente condicionado pelo stress e pelo bem-estar que elas têm no trabalho. Trabalhamos muitas horas, não é? O trabalho tem uma dimensão central na maioria de nós, da nossa vida, os que temos trabalho. Os que não temos também têm uma dimensão central, que é a ausência de trabalho, é central nas pessoas desempregadas, portanto isso tem muitas repercussões na sua saúde, mas também porque muitos comportamentos nas organizações, desde logo o absentismo, o desempenho das próprias tarefas, mas também os comportamentos de cidadania organizacional, etc., dependem muito do stress e do bem-estar. Isto está estudado, está, enfim, verificado nos múltiplos países, nas várias profissões, portanto há poucas dúvidas que esta dimensão é muito importante para as pessoas, para as organizações, para as sociedades. Consequentemente, eu acho que vale a pena fazer investigação na área. Portanto, o que vos venho mostrar é um estudo que eu acho interessante, por isso é que trouxe, espero que vocês também achem, sobre analisar simultaneamente o burnout e o engagement. Ora bem, os indicadores de stress e de bem-estar são múltiplos. Tudo o que é psicologia e áreas afins, arriscar-me eu a dizer, nunca há só uma maneira de olhar para as coisas, não é? Com as vantagens e as desvantagens que isso tem. Portanto, quando nós queremos escolher um indicador de mal-estar, ou de stress, ou de strain, também assim escrito na literatura, e quando queremos escolher um indicador de bem-estar, nós temos, enfim, uma panóplia à nossa disposição para escolher. O critério que eu usei ao escolher burnout e engagement foi um critério muito prático, que é dos indicadores mais estudados, é um indicador onde há mais estudados no mundo inteiro. Facilmente nós temos resultados de burnout enfim, trabalhadores na Europa, nos Estados Unidos e atualmente até noutros países diferentes, do Oriente, África, etc. E o engagement começa a ser o polo positivo também com essa dimensão. Enfim,
tenho estudado bastante estas duas dimensões do bem-estar e do mal-estar, ou do strain. Exatamente, a minha primeira motivação foi, bom, como há muitos estudos com estas dimensões espalhadas pelo mundo inteiro, eu vou ter aqui um padrão de comparação. E, portanto, esse é o meu primeiro objetivo. Não quer dizer que seja o único e que vos trouxe hoje. Portanto, nós, de facto, temos usado, à semelhança de outros autores, obviamente, o burnout e o engagement como indicadores de stress, o burnout, de bem-estar, o engagement, no trabalho e, portanto, temos realizado a sua avaliação em simultâneo, à semelhança do que outros autores têm feito. Ora bem, também há muitas definições de burnout e também há várias maneiras de avaliar o burnout. Em todo o caso, a definição que eu vou usar e a definição que depois consequentemente a medida que usei, é também uma das mais usadas e, mais uma vez, não é? Portanto, tem a vantagem de poder comparar dados com outras populações do mundo inteiro. Portanto, o burnout define-se, caracteriza-se por duas dimensões, são duas dimensões consideradas core, isto é, definidoras do burnout. Uma delas é a exaustão, é sentir-me cansado, fatigado, mas não porque dormi pouco ou porque tive muito trabalho a preparar este congresso e há uns dias em que eu estou a trabalhar muito, não é? Mas não é disso que estamos a falar. Estamos a falar de uma exaustão, de facto, um cansaço. Quando acordo de manhã, estive deitado e estive a dormir, mas acordei de manhã e estou tão cansado como quando me deitei, ou às vezes ainda me sinto mais cansado. E a outra dimensão, esta é uma dimensão que muitos autores consideram próxima de outras avaliações de stress. O burnout tem outra característica associada muito importante, que é o cinismo, que é, no fundo, uma estratégia defensiva que a pessoa utiliza, defensiva para si próprio, mas que obviamente não é positiva, e que é, bom, um trabalho que me torna exausto, o qual eu não aguento mais. Para lidar com isso, o que é que eu faço? Não quero saber do trabalho para nada. Portanto, eu afasto-me do trabalho e passa a ser algo que é pouco relevante para a minha vida, porque é uma maneira que eu tenho para sobreviver no meio de uma coisa que me está a gastar as minhas energias, não é? A gastar os meus recursos. E, portanto, em entrevistas é muito fácil encontrarmos pessoas que descrevem este sentimento. Ora bem, depois temos o reverso da medalha, do lado do bem-estar, que é o engagement no trabalho, mais recentemente estudado, e que, portanto, é de facto definido como um bem-estar geral no contexto de trabalho, que se caracteriza também por duas dimensões. Peço desculpa, deveria estar aqui, provavelmente está um pouquinho mais à frente, as dimensões quando explicar o questionário. Portanto, a exaustão, o questionário que usamos é o questionário mais usado, existem outros, mas este é o mais usado. Nós temos adaptação para a população portuguesa e tem 5 itens para avaliar a exaustão e 5 itens para avaliar o cinismo, portanto é de fácil aplicação. E tem aqui dois exemplos de itens e depois são respondidos por cruzinha de 0 a 6. O engagement também foi avaliado com com esta medida, que é também a mais usada internacionalmente, e o vigor tem 6 itens e a dedicação tem 5 itens, também tem exemplos. Portanto, estas são as duas dimensões core do engagement. Portanto, vigor é sinto-me cheio de energia, sinto-me bem por ir trabalhar, quando acordo de manhã estou bem disposto e já vou no caminho a pensar, bom, que bom, quando chegar vou fazer assim, vou fazer assado, não é? Portanto, sinto-me bem por ir trabalhar. E a dedicação, que é, gosto do que faço, estou entusiasmado, o meu trabalho entusiasma-me, tem um significado para mim e, portanto, é algo que eu tenho orgulho no que faço. E, portanto, obviamente, ambos as escalas são iguais e é de 0 a 6, portanto, 0 é nunca e depois de 1 a 6, poucas vezes 1, até 6 sempre.
Ora bem, então, eu tenho feito muita investigação com estes dois, eu e não só eu, obviamente, com estas duas medidas, e o estudo que vos trago aqui foi uma decisão que tomei com o professor Peiró, que é um professor espanhol com quem eu tenho tido o privilégio de trabalhar bastante nestas áreas, e achámos interessante, enfim, das múltiplas amostras que eu tinha, vamos lá pegar nas amostras de pessoas que tenham profissões consideradas estressantes e vamos ver o que é que se passa nos níveis de burnout e de engagement. E, portanto, a amostra que eu vos trago são, no total, 2.495 e, portanto, temos militares, bombeiros, professores, enfermeiros e técnicos de ambulância, portanto, as pessoas que trabalham no INEM. Eu vou rapidamente falar um bocadinho sobre estas profissões, embora pense que só de eu ter dito vocês já acharam que eu tinha razão, que são pessoas em profissões estressantes, não é? Portanto, estes militares que estão aqui estudados são militares que participaram em missões de paz. Concretamente, estes que estão aqui analisados neste estudo são militares que estavam no Kosovo e no Afeganistão, e os dados que eu trago são a meio da missão, portanto, mesmo no momento mais crítico, não é? Portanto, as missões duram habitualmente 6 meses e os militares partem, são preparados, etc., para o que vão encontrar, e neste caso concreto, mais ou menos ao fim de 3 meses e meio, responderam ao nosso questionário. E, os dados que eu tenho aqui, eles respondem antes, durante e depois, mas os que eu trago aqui é a meio, por ser a altura em que supostamente o stress estava mais alto, não é? Foi de propósito que vos trago isso. Depois tenho uma amostra de bombeiros e é uma amostra representativa dos bombeiros profissionais, portanto não estou a falar de bombeiros voluntários, estou a falar de bombeiros cuja profissão é ser bombeiro e que só tinham operações de socorro, portanto não conduzem ambulâncias para ir levar as pessoas ao médico, não é? Portanto, isso não é suficientemente estressante. Portanto, quisemos escolher aqueles que tinham uma profissão mais estressante, nomeadamente os que apagam fogos ou os que atuam em situações de acidentes ou de catástrofes, não é? Portanto, e é uma amostra representativa da população, quer dizer, está escolhida de acordo com um conjunto de características a nível nacional. É um estudo muito grande que tive a oportunidade de fazer com os bombeiros. Depois temos aqui professores, na altura a amostra era um bocadinho mais pequena, atualmente tenho uma amostra maior, professores do ensino básico e secundário que reconhecidamente são das profissões consideradas mais estressantes, provavelmente das profissões onde há mais estudos sobre o stress e sobre o burnout, não é? E é verdade, portanto são população de risco de stress. Depois tenho os senhores que trabalham no INEM, isto é quase a população na altura, portanto eu tenho uma amostra de 101 pessoas, na altura trabalhavam 103 pessoas no INEM em Lisboa e portanto todos responderam ao nosso questionário. E depois tenho aqui uma amostra de enfermeiros, atualmente também já é maior, porque eu tenho um projeto muito grande com enfermeiros, mas a que está aqui é uma amostra de enfermeiros, também enfermeiros escolhidos no sentido em que são só enfermeiros hospitalares e em serviços com bastante stress, ou serviços de medicinas internas, ou serviços de cirurgias, ou de urgências hospitalares. Portanto, todos, obviamente, penso eu, que é fácil e há muita investigação. Depois dos professores devem ser a população mais estudada, há muita revista especializada em enfermeiros, portanto, uma população... Bom, então o que é que nós fizemos? Utilizámos uma metodologia estatística que são análise de clusters, que é uma metodologia que permite, portanto, avaliar em simultâneo como é que cada pessoa, quais são os níveis de burnout e de engagement de cada pessoa, portanto, avalia indivíduo a indivíduo e como é que se conjugam esses indivíduos e depois escolhe padrões dessa relação entre burnout e engagement.
e, portanto, no nosso caso, encontramos 4 padrões diferentes, e os 4 padrões diferentes, como vocês podem ver, o terceiro padrão, que é o padrão que tem mais pessoas, a amostra são 2.300 e qualquer coisa, portanto, um padrão que tem 1.155 pessoas, que vocês podem ver são as pessoas saudáveis, sim? Têm exaustão muito baixa, têm cinismo muito baixo e têm engagement muito alto, 6 é o máximo. Portanto, é considerado bons níveis de engagement em todos os estudos internacionais, valores próximos de 5 ou superiores a 5, enquanto que burnout com valores próximos de 3 de exaustão, 2,5, 3 já é forte, e valores acima de 1,5 em cinismo já é considerado preocupante, não é? Se eu me afasto do meu trabalho, não quero saber do que me está a acontecer, portanto já são críticos. Então quer dizer, a maioria das pessoas são saudáveis, ótimo, não é? Ainda bem, era isso que nós esperávamos. Eu costumo brincar e dizer sempre, bom, há aqui um dado muito importante, é que os que estiveram muito mal, menos saudáveis, já lá não estavam para responder ao meu questionário, não é? Já tinham posto reformas antecipadas, baixas, é verdade, portanto, sabem que de vez em quando, não é? Os professores, por exemplo, reformas antecipadas, muitos deles porque não aguentavam o stress. Ora bem, depois temos logo aqui o quarto padrão, é um padrão em que as pessoas estão cansadas, o cinismo está ali no limite, mas não perdem o seu elevado engagement, certo? Portanto, continuam pessoas motivadas, realizadas no seu trabalho, mas a exaustão está ali a atingir níveis relativamente preocupantes, 3,5, e já têm algum cinismo. Depois temos o padrão lá em cima, o primeiro de todos, que reparem, são os desmotivados, não é? Não têm engagement nenhum, embora o stress, também não morram de stress, mas o problema é que não estão nada motivados. E vocês reparem, estamos aqui a falar de profissões, vamos pensar nas profissões, eu já mostro a seguir nas profissões. Estamos a pensar em profissões que, à partida, nós pensaríamos que tínhamos que ter pessoas altamente motivadas, digo eu, não é? Professores, enfermeiros, militares que vão para missões de paz, bombeiros, pessoas que andam nas ambulâncias, são os técnicos formados. À partida, esperaríamos que houvesse aqui níveis elevados de motivação. Estamos a falar de profissões motivacionais. Portanto, temos ali um grupo que não é desprezível, 400 e tal pessoas, que têm ali aquele valor. E depois temos 281, que são as pessoas com elevado mal-estar, não é? Porque têm elevado burnout e muito baixo engagement, certo? Portanto, são ali o grupo crítico que tem um número muito significativo, sobretudo se pensarmos da profissão que estamos a falar. Então, agora, se nós olharmos para as profissões e como é que eles se distribuem nos perfis, ficamos ainda um bocadinho mais preocupados, diria eu. Eu fico, não é? Quando olho para isto. Ora bem, vejam lá, vocês veem assim, os soldados e os bombeiros, que à partida seriam as profissões mais estressantes. Estamos a falar dos militares em missões de paz, a meio da missão de paz, que estavam no Afeganistão e no Kosovo, não é? Meu Deus, não é? Estão ali firmes. Os soldados quase que não há no padrão 2, que é o tal padrão dos doentes, ainda bem, senão mal de nós não fosse assim. O exército ficou muito contente com estes resultados. No padrão 1 também temos poucos e temos muitos ali no padrão que nós queríamos ter, não é? 50% dos bombeiros estão ali e quase 70% dos militares estão no padrão que nós queríamos. Portanto, muito bom resultado. O problema é quando nós olhamos para os enfermeiros, quando nós olhamos para os professores, só temos 1/4 das pessoas verdadeiramente saudáveis na sua profissão. Sim? Só temos 1/4 de pessoas no padrão 3, que é o padrão saudável. Isto é muito grave, não é? Estamos a falar de 2 profissões onde precisamos que as pessoas sejam muito saudáveis. Tem um impacto social e um impacto nos clientes muito grande.
portanto, este resultado é muito preocupante. Estamos a falar de profissões onde isto não poderia acontecer, não é? Depois temos nas emergências também, ali um padrão preocupante também, mas os senhores das ambulâncias já saem aí na comunicação social a dizer que as coisas vão mal e, portanto, já percebemos, já esperávamos. Ora bem, por isso, eu gostei muito deste resultado, temos com certeza muitas coisas a aprender com os militares e com os bombeiros, desde logo toda a formação que é feita, toda a preparação, todo o tempo de preparação que existe com nestas profissões, não é? Profissões verdadeiramente vocacionais e de seleção rigorosa. Provavelmente temos que tirar daqui alguma coisa para o resto das profissões. E este aspecto trouxe porque acho que é importante, que é, com os enfermeiros nós podemos avaliar o desempenho deles, foi avaliado pelos chefes. E o desempenho ali logo em T1, que é ao mesmo tempo que eles estão a responder aos questionários, os chefes avaliaram o desempenho. Não há diferenças. Mas no desempenho, 6 meses depois, porque nós voltámos aos hospitais e pedimos ao chefe para ele avaliar os enfermeiros, vocês reparem que os que têm melhor desempenho avaliado pelo chefe são os enfermeiros do padrão 3. Quer dizer, são os enfermeiros saudáveis, certo? Portanto, até do ponto de vista económico, digamos assim, e financeiro, tão importante atualmente no nosso país, vale a pena investir não só para as pessoas, mas também para o desempenho, e estamos a falar de hospitais, e estamos a falar de enfermeiros hospitalares. Portanto, de facto, eu penso que o que é interessante e que nós temos feito agora em toda a nossa investigação é andamos à procura de quais são as variáveis organizacionais, portanto, do contexto organizacional, que permitem às pessoas ter aquele padrão mais saudável, portanto, o padrão de elevado engagement e baixo burnout. Não tanto, portanto, é ilusório pensar que é baixar as exigências, portanto, isso não é possível, não é? Porque estas profissões são altamente exigentes, vão continuar a ser, no resto da vida, há bombeiros que têm que apagar fogos, há militares que têm que estar em missões de paz, há professores que têm que dar aulas e têm que ter alunos difíceis, há enfermeiros que estão a lidar com pessoas com doenças graves, mas nós queremos perceber o que é que, apesar disso e apesar das dificuldades da profissão, deve ser feito com estas pessoas, por forma a garantirmos que têm um padrão saudável de funcionamento para elas, para as organizações, para a sociedade. Muito bem, foi isto que vos trouxe, acho que cumpri o meu tempo, que eu costumo... Pronto, ainda bem, eu faço sempre um esforço para que isso aconteça. Este é o meu e-mail, para as pessoas que tiverem interesse e que gostassem de me perguntar qualquer coisa, que agora vamos ter um tempo, mas que em qualquer altura me queiram perguntar qualquer coisa, perguntem, eu respondo sempre, só têm que me dizer, estive em Rio Maior e tal, pronto, e eu situo-me, está bem? Obrigadíssima. Não tenho que desligar nada, não, só tenho que passar para cá. Muito obrigada, foi uma excelente comunicação, muito interessante, muito claro, muito pertinente, muito atual. Agora, dou à plateia a oportunidade de colocarem as vossas questões. Não respondo ao que falo. Estou aqui como aluno de mestrado, mas talvez se eu voltar, já estive no Pós-Ouro, estive no Mali, estou para o Pós-Ouro no março, tinha duas questões. A primeira, se para o estudo em termos de Pós-Ouro e da variedades bastante diferentes, e o segundo aspecto, se tentar perceber qual é que é o contexto organizacional que permite que os militares, então, nas missões, estejam sem burnout ou muito importante. Eu posso lançar uma ou duas pistas. A nossa formação, e neste momento, a organização trabalha até ao ponto de existir um núcleo de apoio à família cá, para apoiar a família quando nós estamos fora.
ajudado, porque recrutei este aspecto sábado para voltar. Eu tenho tido o privilégio de trabalhar bastante com o SPAI, no Exército, fazendo várias investigações. Nesta altura eram investigações com as missões, agora é mais global. E realmente nós, com as missões, tivemos a preocupação de perceber o que é que podíamos fazer para melhorar estas condições de bem-estar, porque este já é um segundo estudo. Portanto, nós no primeiro, numa das missões, não importa, mas numa das missões houve algumas coisas que correram menos bem, e o SPAI pediu-me se poderia-lhes dar algum apoio para fazermos uma análise pormenorizada porque é que alguns militares não admitiram com burnout, mas deram mostras de alguma fragilidade, depois de ter havido tanto investimento na formação e na seleção, como sabe. E obviamente, se está nas missões, sabe do que é que eu estou a falar. Quando alguém dá mostras de que está um bocadinho mais frágil, todos os companheiros à volta oscilam e, portanto, não se pode correr esse risco. E então fizemos muitas entrevistas, muito estudo prévio para perceber o que é que se podia fazer com estes militares para evitar essas situações. E houve vários aspectos. Desde logo, um muito interessante nesse primeiro estudo foi: alguns deles inscreviam-se, enfim, voluntariavam-se para ir para a missão de paz com aquela imagem de herói. E depois chegavam lá e aquilo não era nada assim. Havia descrições de alguns que eu me lembro muito interessantes, diziam: depois põem-me lá, distribuir leite, ouça, por amor de Deus, quer dizer, não foi para isso que eu... Portanto, foi muito interessante. E nós, portanto, a partir daí o Exército preparou, as pessoas quando vão quase que sabem o que é que vão encontrar ali, muito, portanto, está muito mais real, não é? É muito mais, procura-se que as pessoas tenham na cabeça um teatro de operações muito mais próximo da realidade, do que vão encontrar. Esse foi um aspecto. Outro aspecto trabalhado foi essa questão da família. Portanto, assegurarmos que as questões familiares, que o militar está lá e não tem que estar preocupado o que é que se passa com a família. Sabe que há um conjunto de recursos, se alguém adoecer, se alguém tiver um problema, se não sei o quê, pronto. E é muito interessante. Portanto, estes militares já são da segunda fase, em que já tínhamos feito, o Exército já tinha feito um conjunto de intervenções com base nos nossos resultados dos primeiros. Separámos as duas amostras e as diferenças, neste caso concreto, não eram significativas, mas o próprio SPAI já me tem dito, naquela altura não eram tão diferentes do que seriam agora, por exemplo. Porque, obviamente, estas coisas mudam o contexto, não é? E depois muda cá. É uma população interessantíssima. Mais questões? Sim? Não. Isto é um defeito de profissão. Eu sou psicóloga social do trabalho e das organizações e tenho estado muito pouco concentrada nas variáveis individuais. E gostava de tentar dizer isto, não é? A larga maioria das pessoas que estão nestas profissões, concretamente, já passaram por um conjunto de malhas seletivas que me dão alguma garantia de que essas variáveis individuais estão mais ou menos garantidas, não é? Todas fizeram um curso, os médicos, os enfermeiros, os professores, os militares são super selecionados. Os bombeiros têm avaliação, estamos a falar de bombeiros profissionais, a escola de bombeiros tem toda uma panóplia de seleção, etc, etc. À partida tenho aqui alguma garantia, não é? Depois a dimensão da amostra é suficientemente grande para me dar aqui algum conforto a esse nível. Eu estou muito mais preocupada a ir à procura de variáveis organizacionais, não é? Para responsabilizar o contexto
e para dizer, meus amigos, o que tem que ser diferente é a maneira como vocês funcionam com as pessoas e o que fazem com elas. Mas isso já é uma questão um bocadinho... Uhum. Sim. Uhum. Sim. Sim. Mais saudáveis, sim. Temos, claro que é, por exemplo, no Museu de Cameiros, nós já tivemos uma intervenção muito grande, foi a intervenção dos líderes, por exemplo, onde foi feita uma intervenção de todos os chefes de equipas de um determinado hospital para, através deles, melhorarmos consequentemente a forma de funcionarem com os seus subordinados e consequentemente aumentarmos a saúde ou o bem-estar das pessoas. Temos também em algumas organizações são mesmo algumas práticas de gestão de recursos humanos em que procuramos, através dessas práticas, melhorar a maneira de atuar com as pessoas no sentido de recolher dados mais positivos, digamos assim. Mas a minha perspectiva é sempre essa, é nunca entrar pelas pessoas, é entrar pelo contexto. Porque esta ideia de que são as pessoas que são fracas, não é? E que são elas que adoecem, são elas que... Não é verdade, porque se eu estou num contexto onde há várias... Vocês viram aqui, não é? Porque eu estou num contexto, num hospital, estamos aqui a falar enfermeiros hospitalares, e eu tenho 1/4 das pessoas em risco de ter burnout e vão entrar em baixas ou em... Não são aquelas 1/4 daquelas pessoas que têm ali alguma variável individual, não é verdade, não é? Portanto, tem que ser, é o contexto que está a fazer aquilo, não é? E nos professores a mesma coisa, não tenho dúvida nenhuma. Podemos ter um ou outro que sim, mas não 1/4 das pessoas. A maioria das pessoas são muito saudáveis mentalmente antes de os contextos organizacionais darem conta da cabeça delas, é a minha convicção. Muito bem. Só não tinham feito cursos, não tinham tido profissões, não eram, não é? E vocês, basta entrar num local e falar com as pessoas dizem, mas eles eram ótimos, sabe? Eram tão bons profissionais e agora é isto, está sempre de baixa, o que é que se passa, não sei o quê, não é? Passa-se que fizeram alguma coisa feia com eles. Uma última questão, duas questões. Pode continuar... Não tenho. O que eu tenho, assim, tenho agora coisas mais novas, estes dados são recolhidos em 2010, mais ou menos, não são todos à mesma época, não são todos iguaizinhos, mas rondam ali o 2010. Tenho alguns nas profissões militares, estamos agora a recolher bombeiros outra vez, estamos a recolher INEM outra vez, portanto, enfermeiros tenho muito mais recentes, professores tenho muito mais recentes, etc. Portanto, é preciso atualizar, não tive tempo ainda de juntar tudo, porque isto são investigações que vamos fazendo outras coisas e que eu depois juntei desta maneira. Mas tenho, as únicas que eu tenho comparação é com trabalhadores temporários de agência, porque é uma área que eu estudo há alguns anos, e estou neste momento a fazer um estudo de bem-estar com eles em 2012, 2013, 2014 e 2015. Portanto, tenho 4 anos diferentes, ao longo desses 4 anos, o que é que aconteceu aos trabalhadores temporários, numa amostra muito grande, de 3.000 trabalhadores temporários a nível nacional, com 4 anos diferentes. Mas não são sempre os mesmos, não é? Portanto, felizmente, alguns já não são temporários. Portanto, são sempre temporários nestes anos diferentes, que é para ver se a crise económica e todos os problemas que nós tivemos, como é que teve repercussões neste grupo de trabalhadores. Mas não estão ainda todos analisados. Por favor.
bem. Não tenho. Claro, claro. É. Eu acho que sim, não tenho estudos sobre as metodologias de avaliação de desempenho e o burnout e o engagement. Tenho com várias práticas de gestão de recursos humanos, nomeadamente muitas coisas com formação, porque é uma área que me tem interessado em particular, por causa dos jovens, dos desempregados, dos trabalhadores temporários. A formação é uma área que me tem interessado muitíssimo. Mas na avaliação de desempenho assim tirada, mas tem toda a razão. Eu acho que há sistemas de avaliação de desempenho que provavelmente são uma fonte de stress e de mal-estar muito grande nas pessoas e nas equipas de trabalho, não é? Provavelmente também terá algum conhecimento sobre isso, não é? Ora, queria então uma salva de palmas. Muito obrigada. Temos aqui um certificado Muito obrigada. e uma lembrança. Muito obrigada. Da terra. Da terra. Muito obrigada. Um vinho, umas recordações das salinas. E, portanto, Descobri que havia salinas aqui, ainda há bocado parei numa bomba de gasolina e vi lá um sal muito bonito, assim, muito bem embalado, e não sabia, era incompetência minha. Muito bem, um sal muito bonito. Muito obrigada. Pedro já saiu. E também tempero para saladas. Muito bem, pronto. Portanto, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a mim, por ter lembrado, muito obrigada. Convido-a agora a assistir às sessões paralelas, caso tenha tempo, ou alguém que não tenha colocado a sua questão, poderá fazê-lo claro, agora com todo o após gosto. a apresentação. Portanto, as sessões paralelas terão começado há 5 minutos atrás. Ai, peço desculpa, já invadi aqui o Nós espaço. começámos 15 minutos depois, portanto, esteve muito bem a gerir o tempo. Vamos então agora encaminhar-nos para as salas das sessões paralelas. Até já!